Saudações em Goiás, 6h45 da manhã. O dia claro, né? Chuvoso. Mas bom, enfim. Ontem nós acabamos nos distraindo. Na verdade, não foi distração. O assunto acabou nos levando para outras análises. E a gente acabou não falando o que queria sobre a China. Que na verdade é uma questão conceitual simples. Por que a China é anticapitalista desde o início? A questão primeira é identificar o que é o capitalismo. A gente podia começar a partir de uma base marxiana, que eu acho bastante inteligente a maneira de analisar essas coisas. Entender o capitalismo como um modo de produção no qual os trabalhadores estão separados pelos meios de produção. Essa separação, chamada alienação, produz a mais-valia, que é extraída pelo burguês e da onde ele usurpa a riqueza que o trabalhador produz para si. Ela também é garantida pela ideologia, que é o conjunto de normas jurídicas, sociais, diversas, que garante essa separação do ponto de vista, digamos assim, menos material. E mais do que tudo, ela acaba por convencer o trabalhador ou trabalhadora que os interesses da classe dominante são os dele. É muito comum isso na chamada classe média. A classe média, os pequenos proprietários, os funcionários públicos, pessoas que definitivamente não são burguesas, acabam se convencendo que o interesse deles é o da burguesia. E inclusive que eles são burgueses. O cara é dono de um supermercado, ou mesmo de alguns supermercados. O cara tem um salário bem pago, é um funcionário público de carreira, CEO de uma empresa grande, e está convicto que faz parte da burguesia, que não entende o conceito de controle dos meios de produção, certo? Então, isso é o capitalismo numa acepção marxiana. Tomando isso como referência, a gente pode partir para o segundo ponto. Historicamente, o capitalismo é a apropriação do trabalho, da vida, dos recursos, das riquezas de outros. É uma forma legitimada juridicamente de roubo. O capitalismo está intrinsecamente associado ao roubo, certo? Por isso a gente pode afirmar que as suas origens confundem-se com a do Estado. Portanto, elas podem ser regredidas até a invasão da Inglaterra por Guilherme o Bastardo em 1066. Esse é um fato fundador do Estado moderno. O que a gente pode escolher como fato fundador do capitalismo é a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. Por que essa data? Porque diferente do modo eurasiano típico, e aí não só a China, mas turcos, mongóis, os principados indianos, árabes, mamelucos, a ideia era conseguir novos súditos, era tributar novos povos. O capitalismo, e aí a conquista de Ceuta é muito pedagógica, ele não visa conquistar novos súditos. Nunca passou pela cabeça do rei e da burguesia portuguesa transformar Ceuta em parte de Portugal, transformar os habitantes marroquinos, árabes e berberes de Ceuta em cidadãos portugueses. Isso nunca passou pela cabeça deles. E a ideia nem era conseguir tributo, era roubar mesmo, certo? Se fosse preciso aniquilar a população, eles aniquilariam em nome do lucro. Essa é uma diferença fundamental. Nos estados asiáticos, e aqui evidentemente eu incluo a China, quando se conquistava um território,
O objetivo, reitero, era conquistar súditos, era ampliar o volume da tributação. Essa é uma característica marcante de sociedades asiáticas. A China, inclusive, e aí nós dissemos que ela sempre foi anticapitalista, a China significava os povos conquistados. Foi assim que a China se expandiu. Não foi como Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, a França, promovendo genocídio, roubando terras e riquezas, como eles fizeram na América, posteriormente na África e na Ásia. Certo? Não. Os Han são um povo do Alto Médio Vale do Rio Yangtze, surgido cerca de 7 mil anos atrás, que ao longo dos milênios foi tornando chinês os povos que conquistava. Não pela matança, pelo genocídio, não. Pela assimilação cultural. Foi assim que eles se expandiram para o sul, na direção dos povos Tai-Kadai, dos povos austronésios, se expandiram para o oeste, na direção dos povos tibeto-burmeses, na direção dos povos iranianos, e se expandiram para o norte, na direção dos povos turco-mongóis e tungúsicos. Não foi pelo genocídio como a Espanha fez na América. Foi simplesmente tornando chinesas as populações. Por quê? Porque a China não estava interessada em escravizar pessoas, escravizar seres humanos. A questão era conseguir novos súditos. Era conseguir tributar mais pessoas. Esse era o lance. Certo? Então a lógica da expansão chinesa é profundamente diferente da lógica da expansão capitalista. E é sobre isso que a gente queria comentar. Comentado está, portanto. Inclusive você também pode deixar aqui seu comentário. Curta, nos siga e tenha um ótimo dia.